Queridos, o livro de Atos não terminou no capítulo 28. Não. Os Atos continuam até hoje, amém? Hoje eu e você estamos escrevendo os Atos dos escolhidos, os Atos dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos mestres, amém? E eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. É uma passagem que a gente conhece já, mas Deus ministrou muito forte ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Atos 3, a partir do versículo 1. Pedro e João, eles tinham recebido o poder do Espírito Santo, no capítulo 2. Eles foram cheios do Espírito Santo. E eles foram até o templo, e aqui conta essa história. Eu queria ler com você. Atos 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Queridos, se você está me vendo aí, se você está sentado aqui hoje, eu tenho certeza que arde um clamor no seu coração. Eu tenho certeza que quando você lê isso, você fala assim: Senhor, eu queria também ser como Pedro e João. E eu queria falar uma coisa para você. Essa promessa, isso que eles viveram, é para mim e para você. Amém? Nós precisamos entender isso. E é isso que eu quero compartilhar nessa noite. Eu quero compartilhar com vocês. E eu quero que o Espírito Santo marque os nossos corações com essa verdade. Ela não pode ficar apenas aqui. Nós temos que entender quem é o nosso Deus, quem nós somos, a nossa missão. E é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. O Senhor Jesus, nós cantamos aqui que Ele tem um nome que é acima de todo nome. E ao nome de Jesus vai se dobrar todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Isso é uma promessa, meu querido, isso é uma promessa. Mas o que esses homens, Pedro e João, entenderam que nós precisamos entender? Pedro e João entenderam que eles tinham duas coisas. A primeira coisa que eles tinham o nome de Jesus. Aquilo que eu tenho, eu dou. Aquilo que eu tenho, eu dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós sabemos que Jesus, Ele prometeu algumas coisas para nós, enquanto Ele ainda estava nessa terra. Ele se levantou e disse assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você crê nisso? Você crê que toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus, que está sobre Ele?
Só que ele não parou por aí. Ele delegou para nós essa autoridade. O mundo espiritual é feito à base de autoridade. E o que Jesus fez foi nos deixar uma procuração para representá-lo. O que Pedro fez simplesmente foi representar o Senhor Jesus. Queridos, quando a gente fala em nome de Jesus, não é um mantra. O nome de Jesus não é uma chave. O nome de Jesus é a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus. Quando a gente está representando Jesus e falando em nome dele, nós não estamos simplesmente usando um nome, nós estamos representando uma pessoa. Jesus é a pessoa que tem toda a autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra. E ele me escolheu e ele te escolheu. E ele falou que nós podemos representá-lo. Eu fui estudar o que era uma procuração. Procuração é uma autorização que é dada para uma pessoa representar outra, conferindo a ela amplos poderes. Nós precisamos entender isso. Se eu chegar para Thaís e falar assim, Thaís, eu vou te dar uma procuração. Então, em meu nome, você pode comprar, vender, ir ao banco, sacar o dinheiro. Eu assinei uma procuração. Ela me representa. Então, ela vai ao banco e fala assim, eu estou aqui em nome da Adriana. Está aqui a minha procuração. A procuração, querido, está aqui. Nós precisamos entender. Jesus disse, os que creem em mim, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não causará dano. E se imporem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Os que creem em mim, em meu nome, o nome foi dado. E não é um nome, como eu disse, uma chave, um mantra. Não, é a pessoa de Jesus. Ele está esperando. Eu acho lindo um versículo que diz assim, que o Senhor Jesus se assentou à destra de Deus Pai e espera até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Quem são os pés de Jesus hoje? Quem? A igreja. Eu, você, nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. É Ele quem nos dá a direção. É Ele que tem todo o controle. Mas nós somos chamados corpo de Cristo. E Ele espera. Sabe o que significa Ele espera? Ele espera significa que Ele já fez a parte dEle. O que Ele precisava fazer por mim e por você, Ele já fez. Ele pagou um alto preço. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele levou sobre si. A palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Na cruz Ele clamou, está consumado. O que significa estar consumado? Está feito, está feito. Ele venceu. Por isso que nós cantamos hoje que Ele é invencível, Ele é inabalável, porque Ele já venceu. Ele venceu a morte com o poder do Espírito Santo que o levantou da morte. E isso tudo foi dado à igreja. O nome de Jesus e o poder do Espírito Santo pertence a mim e a você. E o Senhor está esperando que nós entendamos isso, que as pessoas se levantem na autoridade e no poder. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Existe um mundo aí fora carente. Existe um mundo aí fora necessitado. Muitas vezes nós estamos carentes, necessitados, enfermos. E nós precisamos tomar posse da nossa herança. Foi nos dado uma herança. O nome dele foi nos dado como herança. A autoridade, o poder, a unção. Foi dado à igreja. Nós vemos aqui Pedro e João entenderam: o que eu tenho eu dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Só que nós sabemos, queridos, que ele tinha um nome, mas ele tinha uma outra coisa, porque um tempo atrás, um tempinho atrás dessa passagem, nós vemos um Pedro que andava com Jesus, sabia que Jesus fazia milagres, conhecia o Senhor Jesus,
mas negou o Senhor Jesus. Ficou tão desanimado que foi pescar. Jesus teve que trazê-lo, relembrá-lo do chamado dele. Pedro, eu te chamei para ser pescador de homens. Apacenta minhas ovelhas. Jesus teve que relembrá-lo. E queridos, nós não podemos esquecer. Muitas vezes a circunstância, o dia a dia, as lutas, querem fazer a gente esquecer do nosso chamado, da nossa comissão. Mas nós não podemos. Sabe o que Satanás quer? Satanás quer que a gente viva uma vida de miserável, Senhor, eu preciso. Você entendeu? Nós temos que tomar posse da nossa herança. E temos sim que orar, clamar a Deus, pedir socorro. Mas nós temos que entender, chega. A igreja precisa entender. Chegou o tempo da gente tomar assim, a nossa posição de autoridade. Não é pela minha força, não é pela sua, nunca foi. A palavra de Deus diz, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. E o Espírito dele foi dado a nós, foi dado à igreja, foi dado àqueles que creem como promessa. E depois com o batismo no Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Sabe, nós recebemos o poder de Deus, não é simplesmente para ficar cheio do Espírito, que é uma coisa maravilhosa. É gostoso sentir a presença dele, é gostoso cair no Espírito, mas o poder de Deus é para a gente enfrentar as trevas, você entendeu? Porque o nome de Jesus, em nome de Jesus, nós vamos expulsar demônios. Nós não temos que ficar esperando Jesus expulsar os demônios, o inimigo, as trevas. Nós precisamos levantar. Chegou o tempo da igreja entender. Chegou o tempo da igreja entender o que Paulo disse em Efésios. A nossa guerra não é contra carne e sangue. Satanás vai fazer de tudo para você ficar chateado com teu pai, com a tua mãe, com teu vizinho, com o seu tio, com a sua tia. Ele vai fazer de tudo. Mas nós precisamos entender que por trás dos nossos aparentes inimigos existem demônios. E nós temos essa autoridade. Nós temos que dizer basta. Esse nome é tão poderoso e o diabo treme tanto quando ele entende uma pessoa que sabe, que carrega o nome, que ele tem que bater em retirada. É engraçado, eu falei, hoje de manhã foi uma coisa, agora à noite está sendo outra. Me lembrei agora de uma outra passagem que está em Atos. Os filhos de Seva eram uns libertadores ambulantes, né? E eles viram Paulo expulsar demônios no nome de Jesus. E eles falaram assim, nossa, esse nome é bom mesmo, né? O demônio sai rapidinho. Né? E aí eles foram até uma pessoa possessa. 7 irmãos, 7 pessoas. E chegaram para o demônio e falaram assim, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, esconjuro-te que saias. Sabe o que o diabo fez? Bateu neles. Saiu correndo atrás deles e saíram fugidos. Sabe por quê? Porque, como eu disse, o nome de Jesus não é um mantra. O nome de Jesus é um presente, é uma herança que foi dado para aqueles que creem, para aqueles que aceitaram Ele como único Senhor e Salvador. E nós não precisamos mais mendigar a libertação nossa das pessoas, nós temos que tomar a nossa posição de autoridade. A igreja primitiva entendeu isso. Eles saíam expulsando os demônios. E até hoje quem entende isso não teme o mal. Às vezes eu vejo irmãos preocupados, mas eu vou começar a guerrear. Eu vou falar para o diabo, aqui na minha casa você não pode ficar, e ele vai ficar bravo. O que é isso, gente? Não, nós temos que entender. Sabe? E o diabo, como eu disse, ele não tem medo de você e de mim mesmo. Ele não tem medo. Mas ele treme ao nome de Jesus da boca de alguém que é cheio do Espírito Santo. Alguém que tem autoridade. Porque você simplesmente ou crê, ou deixa de crer. Como eu disse, hoje de manhã, se você estiver no banco,
R$ 1.000. E você se precisar comprar um celular que custa R$ 500, você não vai ficar precisando ter fé para comprar. Sabe o que você vai fazer? Você vai pagar com cartão, com cheque. Por quê? Porque você já tem os R$ 1.000. Então, o que a igreja precisa entender é aquilo que já nos foi dado. O poder, a autoridade, no nome de Jesus nos foi dado. Jesus disse em João 14, depois em João 16, e no Evangelho de João ele fala muito do nome dele, mas ele fala assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Aqui, queridos, a palavra de Deus diz: se pedirdes alguma coisa, mas esse pedir no grego é diferente do pedir para Deus. Ele fala assim: pedir em meu nome, eu farei. É assim, o que vocês reivindicarem em meu nome, isso eu vou fazer. Diferentemente do João 16, que ele fala também: se pedires ao Pai, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, isso eu farei. Então, queridos, o nome de Jesus, ele é para tudo. Né? É para todas as coisas mesmo. Em ações de graças é em nome de Jesus. Em petições é em nome de Jesus. Sabe por que nós temos que pedir ao Pai em nome de Jesus? Sabe por quê? Porque foi Ele que pagou o preço. Porque foi Ele que derramou o sangue. E se eu hoje estou na presença do Pai, é porque o Pai vê o sangue de Jesus em cima de mim. Então, por isso que eu tenho que chegar pedindo em nome dEle. Porque é por Ele, para Ele são todas as coisas. Então temos que sim, nas nossas orações, fazer com entendimento. A igreja precisa parar de andar no automático. Nós precisamos entender o nosso relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Precisamos ter esse entendimento de cada um. Então, queridos, e quando Jesus disse no João 14, aquilo que pedirdes em meu nome eu farei, é aquilo. Foi o que aconteceu aqui. Aqui, João e Pedro, eles não pegaram, olharam e viram, falaram assim: nossa, coitadinho, o moço é coxo. Espera um pouquinho, vou fazer uma oração para você. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estou orando em nome de Jesus. Pai, olha, coitadinho, ele está precisando de uma cura. Não que a gente não tenha que orar ao Pai por todas as coisas, como eu disse, temos. Mas tem hora, querido, que a palavra está nos ensinando. Está nos ensinando. Ele não orou ao Pai, eles não oraram ao Pai, eles deram uma palavra de ordem. E sabe, tem pessoas que falam assim: ai, mas que arrogância, nós vamos sair aqui decretando, profetizando, dando ordem. Não, querido, foi o Senhor Jesus que falou: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão demônios. Nós não somos arrogantes, não, nós somos obedientes, amém? Precisamos ser obedientes. Sabe, nós cremos sim num Deus que tem todo o controle, Ele é soberano. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E crer na promessa. E crer o que Ele falou. E eu preciso, Deus pediu para eu compartilhar isso com a igreja. Né? Primeiro com a igreja, não, primeiro comigo. Sabe por quê? Porque esses dias eu estava meio que falando com Deus lá orando lá em cima do Apocalipse, a igreja de Éfeso, que Jesus dá um puxão de orelha, né? Que ele fala assim: olha, eu tenho visto o seu trabalho, vocês são joia, vocês não suportam aqueles que se dizem apóstolos e não são, vocês são, mas eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor e a prática das primeiras obras. Arrepende-te. Sabe o que para mim significa deixar o primeiro amor? É deixar de crer nesse Deus poderoso. Sabe por quê? Porque eu me converti com poder. Como eu já contei, a minha conversão foi ouvindo a voz de Deus. Foi Deus se manifestando sobrenaturalmente. O meu batismo no Espírito Santo foi com poder. Foi dentro de um carro, na Dutra. E Ele me encheu que eu não conseguia parar de falar em línguas. Foi com muito poder.
E eu brinco com o Marcelo, não, e com o Senhor, eu falo assim, Senhor, eu nasci pentecostal, então é isso. E eu não posso começar mais ver a letra e não crer no poder. Eu tenho testemunhos de cura na minha vida, na vida das minhas filhas, na vida de tantas pessoas que eu orei, na vida de familiares. E Ele continua curando. Então, querida, às vezes a gente começa a se frustrar. Sabe, a gente começa a se frustrar porque muitas vezes a gente não consegue ver o resultado. Mas Ele está nos ensinando e hoje Ele está nos relembrando de algumas coisas. Que a primeira é que você tem uma herança. A pessoa de Jesus, é o nome dele, foi delegado a você e a mim. Nós precisamos usar com entendimento. Isso é uma coisa. A outra coisa que eles entenderam, que eles sabiam, é que o que eles tinham foi algo que foi prometido. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não apenas selados, porque quando convertemos, existe uma promessa que nós somos selados. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. E Ele habita naquele que entregou a vida para Jesus. Mas Ele também quer nos encher com poder. Nesse livro de Atos a gente vê que não foi só uma vez, não foi só em Atos 2 que eles foram cheios do Espírito Santo. Logo depois dessa passagem, eles foram perseguidos, eles foram confrontados pelos fariseus, pelo sumo sacerdote, que o proibiram de falar no nome de Jesus. Eles chamaram e falaram assim, não falaram assim, olha, você quer falar sobre as Escrituras, quer contar o testemunho? Pode contar. Não, eles falaram assim, não falem no nome, não preguem sobre esse nome. Os próprios escribas sabiam do poder do nome, de tão importante que eram. E logo depois disso, eles começaram foram perseguidos, foram proibidos, né? Foram presos, depois soltaram eles e ainda deram essa ordem. E aí o que a palavra nos conta? Que eles se reuniram de novo como igreja, como corpo, e começaram a buscar uma nova porção do Espírito Santo. Sabe por que a Bíblia fala em Efésios que nós precisamos nos encher? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cânticos, né? Por quê? Porque a gente precisa encher e continuar se enchendo. Esse enchei-vos é uma palavra, é um imperativo. Se encham e continuem se enchendo. Sabe por quê? Porque se está mandando encher e continuar a encher, é que podemos nos esvaziar. A grande diferença que a gente vê, eu amo ler biografias em homens que foram usados por Deus, é que eles sempre eram cheios do Espírito Santo. Charles Finney conta que ele falava que ele tinha batismos, né? Que ele pegava, ele buscava a Deus e ele sentia que ele era cheio. E de repente ele saía e era usado tremendamente com cura, com libertação. E de repente ele sentia que ele não estava mais fluindo. Ele sentia que a presença do Espírito Santo, porque a gente sabe quando a gente está na autoridade do Espírito Santo e quando a gente está, né? Aí o que ele fez? O que ele fazia? Ele falava assim: tenho que parar tudo. Porque ele entendia, sem mim nada podeis fazer. E ele ia buscar, e ele contava que ele ia para o bosque, e ele não saía do bosque, enquanto ele não sentia a presença do Espírito Santo borbulhando, queimando. É isso que a igreja precisa entender hoje. Como eu disse, a gente se contenta muitas vezes com as migalhas. Se Deus tem uma mesa posta, nós não podemos, o Espírito Santo já foi nos dado, mas tem mais, há mais, há mais, há mais para mim, há mais para você. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eles estavam aqui e eles tiveram essa ousadia, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Olha para nós, isso é ousadia. O próprio Pedro, que tinha negado Jesus, subiu cheio do Espírito Santo e pregou para 3.000 pessoas.
Essa ousadia é algo espiritual. Nós precisamos entender e ter essa ousadia, e ela também não foi nos dada. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente. O Espírito Santo é nosso companheiro. Ele não é só o poder. Também, por favor, gente, nós não podemos, assim como nós não podemos achar que Jesus é simplesmente um nome, um mantra, nós não podemos achar que o Espírito Santo é um fogo, é uma luz, é a água, ainda que ele se manifeste dessas formas. Mas ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que quer ser amada, que quer ser companheira. Jesus deixou ele para mim e para você, para a gente não ficar sozinho. Não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo. Ele será o seu consolador, o seu ajudador, aquele que vai ensinar toda a verdade. Sabe como temos revelação do Espírito Santo? Da palavra, desculpa, é pelo Espírito Santo. Você vê pessoas cultas, pessoas estudadas que falam, já vi muitas falando para mim, eu leio a Bíblia e não entendo a Bíblia. E você vê pessoas semi-analfabetas que leem e as palavras pulam, porque a palavra é revelada pelo Espírito Santo. Eu fiquei chocada de saber, talvez vocês não conheçam, mas como eu disse que eu gosto de biografia, e eu gosto de biografia de homens de Deus, do fogo. O Smith Wigglesworth, não sei o que falar direito, mas é esse cara aí. Smith Wigglesworth. Ele foi um homem que ele ressuscitou no ministério dele 14 pessoas. Uma dessas pessoas foi a esposa dele. Ele disse que ele estava pregando e, de repente, veio a notícia que a esposa dele tinha falecido. Ele simplesmente saiu, terminou a pregação, foi para a casa dele, chegou e encontrou a esposa morta. Só que ele falou assim, não, eu vou orar. E ele orou. E a esposa dele voltou à vida. E sabe o que aconteceu? Aí eles conversaram. Eles conversaram. E ela falou assim, não, eu já cumpri, é isso mesmo, chegou meu tempo. Ele falou, então tá, pode ir. E ela morreu. Olha, gente, parece história de conto de carochinha. Esse Smith Wigglesworth, ele entendeu o que era ser cheio do Espírito Santo. O que eu estava, até contei esse testemunho, mas o que eu queria falar, que eu fiquei surpresa, porque você vê, você lê, você vê as pregações. Ele, até 27 anos, ele não sabia ler. Ele só ouvia a palavra de ouvir outras pessoas pregar. A esposa dele era uma pregadora e ele não. Ele orava, ele já era usado em milagres, porque ele ouviu falar desse nome poderoso, ele recebeu, ele ouviu falar, lógico, converteu, recebeu, e ele já fazia milagres. Mas ele não era pregador da palavra, porque ele não conseguia ler. Ele simplesmente pegava aquilo que era revelado a ele. Mas quando esse homem, por isso que eu falo, é a revelação do Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos foi dado. Querido, toda vez que nós formos ler a Bíblia, peça para o Espírito Santo estar junto contigo. Não é assim, mas num carinho mesmo. Espírito Santo, me revela, porque essa é a tua palavra. A palavra diz que o Senhor conhece o coração do Pai. Só o Senhor conhece, eu não conheço. Mas o Senhor pode nos revelar o coração do Pai. Sabe o que falta para nós é conhecer o coração do Pai. Porque quando conhecemos o coração do Pai, sabemos o quanto somos amados. Quando conhecemos o coração do Pai, sabemos o quanto Deus ama as pessoas e vamos passar a amar as pessoas, porque Deus ama e nós amamos o que Deus ama. E o Espírito Santo também é aquele que foi nos dado para que o amor do Pai venha até nós. A palavra de Deus diz, o amor de Deus, o amor do Pai, de Deus, é derramado em nossos corações pelo Espírito. Não, se você não venha com essa desculpa, mas eu não tenho amor. Você não tem amor é porque você não está pedindo para o Espírito Santo derramar o amor. Realmente, gente, tem hora que o amor esvai, porque a situação é tensa. As pessoas nos ferem, nos machucam. Mas nessa hora nós precisamos clamar pelo amor
de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo não é algo meu e seu, é algo que Deus nos dá, e glória a Deus por isso, amém? O amor cobre uma multidão de pecados, o perdão faz com que a gente abra mão do nosso direito e entregue para aquele que é o dono de toda a justiça. Ele está sentado à base do trono dele, é justiça. Nós precisamos entender isso. Então é isso que eu queria deixar para você hoje. Nós precisamos entender quem nós somos, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é. Eles entenderam isso. Eles foram cheios do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você também almeja ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você almeja ser usado por Deus. E o nosso Deus, Ele quer te usar. Como a palavra de Deus diz. Não sei nem se eu já falei isso ou se eu falei de manhã, tem hora, mas se falei, vou falar de novo, se eu já falei hoje. Não foste vós que escolheste a mim. Antes, eu escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos. Sem mim, nada podeis fazer. Glória a Deus, querido, se você se sente impotente, glória a Deus. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória a Deus que você sabe quem você é. E se você não souber quem você é, que nós, apesar de não sermos nada, somos tudo, porque somos amados pelo Pai eterno, pelo nosso Senhor Jesus, né? Nós vamos precisar passar por um processo, o processo que Pedro passou, que se achava, né? Que dava as bolas dentro e Jesus dava elogio para ele, ele se achava. Então, nós precisamos, não que a gente não possa se alegrar. Realmente, quando nós somos usados por Deus, isso tem que nos alegrar, mas isso não pode nos ensoberbecer. Nós temos que saber que tudo que nós temos vem do Senhor. Eu quero ler aqui que eles sabiam, você talvez não precisa ler, mas no capítulo 3, ele diz aqui, versículo 12, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disso? E por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Olha aqui, que coisa estranha. Quando ele chegou pro coxo, ele falou assim, olha para nós, o que eu tenho eu dou. Só que a hora que ele percebeu que as pessoas estavam achando que era eles, ele fala, diferentemente, ele fala aqui, por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito ele andar? Eles entendiam o poder que eles carregavam. E nessa hora eles tiveram autoridade, e nós precisamos ter essa autoridade. Sabe como é que eles foram cheios depois, em Atos 4, de novo? Clamando, Senhor, dá-nos ousadia para pregar, enquanto o Senhor estende as mãos e faz milagres. Nós precisamos ter ousadia, nós precisamos ter essa autoridade, é isso que eles tiveram, essa coragem. Olha para nós, eu tenho algo. Querido, você tem que saber que você tem a palavra de reconciliação. A palavra de Deus nos diz isso, que Ele deu a nós a palavra de reconciliação das pessoas com Deus através de Jesus Cristo. Lá em Romanos fala, como ouvirão se não há quem pregue? Como confessarão se não souberem? Nós precisamos entender que nós temos um chamado. Temos que parar, nós temos necessidade sim, nós temos problemas, nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas limitações, mas nós não podemos deixar que Satanás paralise as nossas vidas, fazendo a gente olhar para nós mesmos, para as nossas misérias, para aquilo que ainda não temos, para aquilo que ainda não aconteceu. Esse Smith Wigglesworth que eu falei, ele passou, acho que 6 anos da vida dele com pedras no rim. Coisas assim, ele viveu em 1800,
De 1860 a 1940, mais ou menos isso. E ele, muitas vezes, conta, esse que ressuscitou 14 pessoas, que ele levantava da cama com dor e ia para o púlpito. E ele era usado e curava. Ele com dor. Então, querido, sabe, não que eu acho que a gente tem que ficar aceitando, nós temos também que orar por nós, declarar, buscar, mas, sabe, é uma questão de você tomar posição e falar: nada vai me paralisar. Escuta aqui, eu amo Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando, se Deus, pode te tirar, tira. Sabe o que eles falaram? Olha, rei, uma coisa eu falo para vocês, que Deus, se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós não vamos nos dobrar. Amém? Deus precisa de pessoas assim, que entendam, que sejam ousados e corajosos, que não parem. Temos que ser imparáveis, amém? Imparáveis. Temos que correr a carreira proposta, desembaraçando de tudo aquilo que nos aprisiona. Então é aquilo, vamos para frente, vamos correr, vamos cumprir o chamado, porque nós não estamos sozinhos. E foi dado esse poder à igreja, a palavra, de Deus é nossa, o nome de Jesus é nosso, o poder do Espírito é nosso. Amém? Queria convidar você que está aqui a ficar de pé e você que está na sua casa. Sabe? Entenda que você foi chamado não só para ser vencedor. Você foi chamado para ser mais que vencedor. Você foi chamado não para ser abençoado, mas você foi chamado para ser uma bênção. Vocês aí em casa e nós aqui. E pode subir a equipe do louvor. Nós vamos ministrar de novo. Nós vamos exaltar aquele nome. Essa é uma outra forma que vencemos as nossas guerras. É adorando aquele que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. É exaltando o nome. Chegou o tempo da igreja se levantar. É um tempo de clamar. Nós não vamos parar. Tem uma canção que eu gosto muito que fala assim: nós vamos bater, até você abrir. Nós vamos chamar. É isso aí, querido. Não, vamos. Chegou a hora. Sabe o que Deus falou comigo? Sabe por que eu não ia ministrar sobre o poder do Espírito Santo no dia de hoje? Nem de manhã, nem à noite. Eu tinha meditado durante toda a semana sobre o nome de Jesus. Essa herança maravilhosa que foi nos dado. E que se não usarmos, ele continua sendo poderoso. Existe um testemunho de um homem de Deus que chegou na casa de uma senhora. Ela morava num cubículo de madeira lá em Londres. Subnutrida, passando necessidades. E ele foi orar por ela. E quando ele chegou, isso é uma história verídica. E quando ele chegou na casa dela, ele viu um quadro. E o quadro era uma herança que ela tinha recebido. Ela tinha sido empregada de uma mulher muito rica durante 25 anos da vida dela. E aí ele viu que aquilo era uma herança. Só que estava no quadro. Daí ele perguntou: o que é isso? Daí ela falou assim: a minha patroa me deu esse papel. E eu achei tão bonito que eu preguei na minha parede. Essa mulher não desfrutava daquilo que era direito dela, que era herança dela. Precisamos entender a nossa herança. Não podemos ter deixado Jesus morrer em vão. Ele levar nossas enfermidades e a gente continuar enfermo. Ele ter vencido o diabo e as pessoas ao nosso redor continuar possessas. Nós temos que entender a herança que nós temos e o nosso chamado.
Esse nome é maravilhoso. Esse nome é lindo. Amém? Eu queria que você começasse a meditar enquanto a equipe de louvor ministra essa canção. Deixe essa mensagem, ou comece a falar agora com o Senhor. Deixe isso entrar no teu coração nessa noite. Deixa eu dizer algo para você que a minha esposa falou hoje de manhã e impactou a minha vida. Nós somos chamados para viver o sobrenatural. Amém? O cristão que ama Deus, que foi chamado por Deus, o homem e a mulher, aquele que entregou a sua vida a Jesus, que realmente sentiu o toque do Espírito Santo uma vez, ele não se conforma com uma vida no natural, com uma vida sem fé, com uma vida que não crê nos milagres, na libertação, na cura, na transformação. Nós não fomos chamados para viver como vivem as demais pessoas. Nós não somos deste mundo, irmãos. A nossa pátria está nos céus. Aquele que crê em mim, o Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, falarão novas línguas, expelirão demônios. Meu irmão, é sobrenatural. O andar do crente deve ser sobrenatural. Não se conforme com a derrota na sua vida, na sua família. Não se conforme. Querido, aqui está falando para você, alguém que enfrentou muitas lutas, juntamente com a minha esposa, com as nossas filhas, diversas lutas, diversas dificuldades. Nós nunca nos conformamos. Sempre buscamos a Deus e Deus nos deu a vitória. Muitas e muitas vezes, querido. Algumas vezes o Senhor mostrou para nós qual era realmente a sua vontade. Mas eu lembro das enfermidades das crianças, nós lembramos de quantas e quantas lutas, mas o Senhor sempre se revelando de um modo sobrenatural. Eu quero desafiar você a experimentar o sobrenatural na sua vida. Eu quero convidar você, como o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Provai e vede que Ele é o Deus que abre portas. Provai e veja que Ele age ainda no sobrenatural. Querido, começa a provar, começa a orar, começa a declarar, e você vai ver Deus fazendo coisas tremendas e maravilhosas na sua vida, e através da sua vida. E através da sua vida. Quero liberar uma palavra sobre você nessa noite, que quer receber algo de Deus. Você que está aqui, levante as suas mãos. Eu quero liberar algo sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, pessoas que estão aqui vão começar a experimentar o sobrenatural. Aqueles que não falam em línguas, falarão em línguas, Senhor, pela fé. Serão cheios do Teu Espírito. Oh Deus, eu vejo pessoas orando por outros que estão enfermos e eles serão curados. Deus, revelação. O Senhor vai começar a mostrar para você situações na vida das pessoas que estão próximas. Na sua própria vida, Deus vai trazer revelação ao seu coração. Querido, creia, você vai viver o sobrenatural. Você vai viver todas as coisas que Deus quer fazer na sua vida. E através da sua vida você crê. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba esta ousadia. Receba essa ousadia. Eu conheço muitos que estão neste salão. Eu conheço muitos que estão aqui, que não se conformam em viver uma vida vazia do poder de Deus. Meu irmão, eu quero dizer para você, está chegando a hora da virada, está chegando a sua hora de experimentar um derramar de Deus sobre a sua vida, está chegando a hora, irmãos, de milagres extraordinários acontecerem neste lugar, de conversões extraordinárias, libertações, transformações, a começar pela sua própria vida. Deus fará coisas maravilhosas neste lugar. Está chegando a hora, continue orando. Continue orando, está chegando a hora de Deus te usar poderosamente, meu irmão. Poderosamente, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu creio que essa palavra veio no momento que Deus está nos desafiando como igreja, a crer novamente com alegria naquilo que Ele pode e naquilo que Ele quer fazer, em nós e através de nós, amém?